Olá, eu sou a professora Lilian Valeriana e estamos aqui para a nossa aula de literatura, que o tema é Características do Relato de Experiência. Na aula passada, nós vimos sobre o relato de experiência, né? Então, hoje vamos ver quais as características, o que caracteriza um relato, quais são os passos para a construção de um relato de experiência. Então, vamos lá. Olhando aqui ao lado, qual imagem você usaria para relatar uma determinada situação ou um determinado acontecimento? Então, para cada situação das nossas vidas, né, quando nós vamos relatar, é como esses êmotos que estão aqui ao lado. Nós vamos tentar passar alegria, tristeza, amor, carinho, angústia. Então, tudo quando a gente vai contar algo, imagina, você chegou na casa daquele colega, daquela amiga e vai contar para ele uma determinada situação cotidiana. Então, você usaria, se você fosse usar uma dessas imagens, você colocaria aquela de acordo com o momento que você se encontra. No relato de experiência, acontece da mesma forma. Nós vamos expressar, né, por escrito ou falado, essa situação utilizando-se de muitas emoções. E também nós vamos utilizar um tempo. Esse tempo ele vai estar no passado, no presente ou no futuro, tá certo? Também nós vamos ter que ter, claro, narrador e protagonista. Esse narrador é a própria pessoa que está contando a história. Então, sempre vai estar na primeira pessoa, que sou eu. E também o espaço. Qual é o espaço que está acontecendo? Foi em casa, foi na rua, foi em uma outra cidade, foi em uma viagem? Então, nós utilizamos no relato de experiência vários itens, né, que estão às nossas disposições para que esse texto fique completo, certo? Que tenha coerência e coesão. Os textos narrativos em primeira pessoa sempre vão estar em primeira pessoa, isso nós não podemos esquecer, tá certo? Os verbos no presente, em grande parte, no pretérito, que é o passado, porque você está contando, vai contar uma situação que já aconteceu, certo? Ele tem um caráter subjetivo, porque ele é uma experiência pessoal, né, sua ou de algo que você viu. E não pode esquecer a presença de emissor e receptor, ou seja, quem está contando e as pessoas que estavam envolvidas, né, nesse relato. Então, quem está contando é o narrador que produz o relato. O que é o fato a ser narrado? O que aconteceu? Então, todo esse fato narrado, ele vai ser narrado, vocês estão lembrados? Falando sobre o tempo em que ele aconteceu, que na maioria das vezes é o que? O passado, não é isso? Mas nós podemos utilizar, como eu falei, o presente e o futuro fazendo uma previsão, mas não que o ato ainda vai acontecer, certo? Não podemos lembrar. Quando é que aconteceu? Qual foi o tempo? Onde aconteceu? Então, tudo isso faz parte das características de um relato de experiência, certo? Como, de que maneira aconteceu o fato e por que aconteceu o fato? Qual foi o causador do fato, né? Então, nós temos, na construção do relato de experiência, nós temos basicamente que seguir essa sequência. Um tema, qual vai ser o tema gerador do meu relato de experiência? No meu relato de experiência, eu posso ter o tema um acidente, eu posso ter o tema um terremoto, posso ter também o tema até mesmo de estudo. Quando você está estudando, faz-se também, né, alguns relatos de experiências e práticas, né, que aquele determinado curso exige. Nós vamos ter também a introdução, que a introdução você vai fazer uma pequena
um pequeno resumo a respeito de tudo que vai estar, né, envolvido no seu texto. Depois, nós vamos ver nesse contexto tudo que está inserido. Nós vimos agora o tempo, os personagens, né, os locais. Os personagens que serão citados, esses personagens, você pode se citar também, né? Você pode relatar a sua presença e das pessoas que estavam envolvidos naquela situação. E o desfecho? O desfecho é a conclusão. O que aconteceu, né? Logo após aquele fato marcante, aquele tema que está sendo exposto no relato de experiência. Então, aqui está o passo a passo para que seja feito um relato de experiência, certo? Então, agora é com vocês. Nós vamos enviar, né, a nossa escola, a nossa unidade de ensino, São Vicente de Paulo, nós vamos enviar uma folha, vai estar na plataforma e também no roteiro de estudos, né, que vai estar a produção textual. Nós estamos estudando em literatura, mas como nós vamos produzir algo, vamos colocar em prática o que nós aprendemos? Então, na folha enviada pela escola, intitulada como Produção Textual, vocês irão fazer uma narrativa de um fato que aconteceu com você. Lembre-se que em um relato pessoal tem que ter título, certo? Sobre o que você vai falar. A introdução, o desenvolvimento e o desfecho. Você deve falar do fato, onde e quando ocorreu e os personagens que estavam com você, certo? Não esqueçam do passo a passo. Lá na folhinha vai estar escrito, mas é importante que você, mesmo sem ter, se lá na folha não tiver todos os passos a passos que vocês irão seguir, é importante que vocês tenham em mente, certo? Como se faz um relato de experiência. Então, agora é com vocês. Então, até a próxima aula.